começa a circular, os livros são independentes. Lembre-se que em Lucas capítulo 4, Jesus entrou na sinagoga e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Eram livros independentes. A sinagoga, ela tem até hoje as sinagogas judaicas preservam um espaço que eles chamam de Kodesh HaKodashim, que é o Santo dos Santos. É uma arca para guardar os manuscritos. E nessa arca eles guardavam os manuscritos de todos os livros que eles tinham. Então, tiraram do profeta Isaías e entregaram a Jesus. Hoje, o nosso Kodesh HaKodashim está aqui, completo. Aqui, a biblioteca completa. Nisso, a Bíblia avança, é reconhecida, é canonizada, os livros do Novo Testamento são reconhecidos. Eu não vou dar detalhes sobre o cânon do Novo Testamento, porque não é a proposta da minha fala. E por volta do quarto século, em Belém, um cristão piedoso chamado Jerônimo, ele monta seu escritório, que aí dá a palavra escritório para nós. Escritório é um local de reprodução de textos, de manuscritos. Esse escritório de Jerônimo ficava no subsolo da igreja. E ela pode ser visitada, quem vai a Israel, quem for à igreja de Belém, da Natividade, pode solicitar para ver esse local. Esse espaço é um local fantástico. Jerônimo, ele queria que todos conhecessem a palavra do Senhor, então ele queria escrever algo na linguagem de hoje. E como Roma havia espalhado a língua latina, e se tornou língua oficial do Império Romano, então ele traduziu do hebraico e do grego para o latim, chamou de Vulgata. A Vulgata latina. A palavra Vulgata, que nós conhecemos em português, vulgar. Hoje tem um sentido negativo a palavra, mas essa palavra Vulgata, ou vulgar, quer dizer popular, comum, acessível. Não tem este sentido negativo que o conhecemos hoje. Então ele traduz. Ele colocou os livros do Antigo Testamento que foram inseridos na Septuaginta em anexo. Ele respeitou o cânon hebraico. Então esses livros ficaram em anexo por longas datas. Quando explodiu a Reforma Protestante, que Lutero rejeitou os livros e mostrou a falha e que algumas doutrinas que a igreja estava defendendo só tinha suporte nesses livros apócrifos, que apócrifo quer dizer escondido, não era conhecido do povo. Então a igreja formulou o Concílio de Trento em 1630 e pouco. E no Concílio de Trento ela reconheceu esses livros como autorizados e canônicos. Então esses livros são chamados de deuteros canônicos, a segunda canonização. E você tem Deuteronômio, a segunda lei ou a repetição da lei. Deuteros, em grego, é segundo. Então, deuteros canônicos, você pode olhar qualquer Bíblia católica, ele cita lá deuteros canônicos, ou preceito de Bíblias de estudo, de comentário. Então, a Bíblia, ela circulou durante a história dentro da igreja, neste processo. Nasce a igreja católica e se torna um poder hegemônico, dominante, e a igreja de Cristo, ela não é uma religião, ela é feita de pessoas. A igreja Betel é o sistema, mas a igreja de Cristo é você. Porque o templo e morada do Espírito Santo não é isso aqui, irmãos. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Somos nós. Então, nós temos que diferenciar que as pessoas acham que o fato de estar dentro de um sistema, então ele está garantido, ele é cristão. Ele tem que estar em Cristo. Em Cristo que é o lugar do cristão. Então, por volta do ano 476, o Império Romano caiu do Ocidente. Essa é
a queda do Império Romano marca o início da Idade Média. Então começa uma nova história, um mundo teocrático, conduzido pelas Escrituras e pela tradição. Por que é bom fazer esta leitura? Porque agora a igreja, como poder dominante, o Império Romano pagão se torna agora o Império Romano sacro. Ele é sagrado porque o cristianismo agora é cabeça. E conduz agora, e a Bíblia se torna uma voz, mas não a voz. Por quê? Havia uma escola em Antioquia, da Síria, em que se estabeleceu um princípio de interpretação das Escrituras, que o ponto de partida, o pressuposto inicial era justamente a interpretação literal das Escrituras. Partindo da interpretação literal, você reconhece o pano de fundo histórico da Bíblia, a validade do texto, a história do texto, e aí passa a considerar depois as questões literárias do texto, os gêneros. Mas a escola de Alexandria fundou também uma corrente de interpretação chamada alegórica. E a igreja que se torna dominante, ela se vale da escola de Alexandria, o princípio alegórico. Logo, a interpretação alegórica, você dá o significado que você quer ao texto. No significado literal, você não dá o significado que você quer. Você tem que perceber o texto e reconhecer o texto como ele diz. E aqui surge um problema histórico, porque vai gerar doutrinas. Eu não perguntei o horário. O senhor me deu um sinal, então, pelo amor de Deus. Então, irmãos, esse processo agora, a igreja passa a conduzir um mundo teocrático, a Bíblia se torna a referência, mas com uma ressalva. A interpretação está levando o poder hegemônico a agir de forma subversiva, a agir de forma impura, e vai gerar uma série de problemas. Todo movimento de resistência que vai surgindo a esse pensamento, ele é sufocado. Então, há um momento no século XI que a igreja que está na Ásia, que é a igreja oriental, ela não suporta e ela rompe com esse sistema e nasce a igreja ortodoxa. Então aí a igreja se dividiu, ficou agora dividida entre igreja católica e igreja ortodoxa. Porque ela rejeita a interpretação e a autoridade do Papa sobre as Escrituras. Porque segue de um princípio alegórico. Eu tenho o privilégio de ter a Bíblia no grego moderno utilizado pela igreja ortodoxa. Essa Bíblia foi impressa em Atenas, foi um presente que a Sociedade Bíblica me deu. Com muita emoção eu recebi isso aqui. E é o texto utilizado, ela utiliza o texto grego, está todo em grego, do Antigo ao Novo Testamento, no grego moderno, impressa em Atenas. É a Bíblia da Igreja Ortodoxa. Então agora segue dois princípios. Com cerca de 100 anos, a igreja está perdendo espaço. A igreja ortodoxa ganhou força e isso gerou alguns movimentos dentro da igreja de resistência. E a igreja vai sufocando. Então a igreja católica, decide agora, num concílio, determinar que fora da igreja não existe salvação. Porque quando ela diz que fora da igreja não há salvação, quem estiver na igreja ortodoxa está? Quer dizer, o domínio, né? E aí vai validar a sua força, só que vai surgir pré-reformadores, e William Tyndale, um monge, ele promove uma revolução inglesa,
fantástica. Esse não é o termo correto, não é revolução, não é? Ele promove um movimento de resistência reformista, ele é um pré-reformista, e ele vai fazer a primeira tradução para o inglês da Bíblia. Essa Bíblia vai ser caçada nos quatro cantos, queimada, destruída. Mas o trabalho dele será considerado. E nisso vai surgir outros pré-reformadores, John Hus, Savonarola, até chegar em Lutero. Com a chegada de Lutero, nós temos um momento marcante. Por quê? Já terminou a Idade Média, em 1453, a cidade de Constantinopla foi atacada pelos turcos, e isso fez com que os monges de Constantinopla fugissem para a Itália, levando os pergaminhos de Aristóteles. O que espalha uma visão de busca do conhecimento grego clássico. Esse retorno ao clássico chama de renascimento, e começa um movimento renascentista, e causa uma grande influência na Europa ocidental, que desperta agora uma busca pelo conhecimento do grego clássico. Esse retorno fomentou em alguns também uma busca pelo conhecimento agora do Novo Testamento em grego, que eles não têm nenhum texto à disposição completo naquela época. Porque o latim dominou tudo por ordem da igreja. Então, tem um grande erudito na época, Richelieu, que restaura a língua hebraica na França e funda uma escola, começa a ensinar o hebraico. Isso é um avivamento das escrituras do estudo do Antigo Testamento pela língua original. E na sua família vai surgir um sujeito chamado Desidérios Erasmus, da cidade de Roterdã. Erasmo, ele é contemporâneo de Lutero, ele é um grande humanista, ele é um erudito, e ele pega o texto em latim, e ele tem alguns manuscritos à disposição, deteriorados, não completos, do Novo Testamento. Então ele decide produzir um texto do Novo Testamento completo. Ele pega o manuscrito que ele tem, e a parte que lhe falta, ele usa o latim, e usa do latim para o grego. E aí ele traduz a parte que falta do latim para o grego, e produz esse Novo Testamento aqui em 1516, chamado de Textus Receptus, que quer dizer texto recebido. Não é um manuscrito achado, foi recebido, porque Erasmo que o produziu e entregou à igreja. Esse Novo Testamento aqui, irmãos, serviu para Lutero traduzir o Novo Testamento para o alemão, para João Ferreira de Almeida fazer a nossa primeira tradução. Essa fonte aqui. Hoje, com a descoberta que temos de manuscritos, percebemos que há muitas falhas e muitas variantes que destoam dos textos originais. Mas o legado e o trabalho de Erasmo jamais será subestimado, porque era o que ele tinha à disposição, ele utilizou para a glória de Deus. E contribuiu para revolucionar o mundo. Está aqui a grande riqueza, o texto dos Receptos de Erasmo. Enfim, começa a modernidade com a tomada de Constantinopla, a era moderna, do Renascimento, a Reforma. E agora o pensamento que se constrói não é mais um pensamento teocêntrico, onde Deus é o centro de tudo. O pensamento agora é antropocêntrico. Se antes se utilizava a palavra para validar qualquer pesquisa científica, alguma coisa, agora quem vai valer é a razão. A razão é quem prevalece. Quando o homem se torna o centro e a razão é quem domina o espaço, irmãos, o perigo é grande. O prejuízo é grande. Por quê? A primeira oposição que eles fizeram foi a Bíblia.
E a Bíblia agora se torna alvo de descréditos, de ataques. Por quê? O pensador holandês, o judeu Baruch Spinoza, chamado o apóstolo da razão, Spinoza disse: nós vamos interpretar as Escrituras agora de um ponto de vista que é comum à humanidade. Porque quando diz que a Bíblia é revelação, precisa de uma classe especial, homens qualificados para interpretar. E agora todo ser humano poderá ler as Escrituras. Então vamos usar a razão como ponto de leitura de tudo. Vamos usar a razão. Quando usa a razão, você rejeita que isso é palavra de Deus, rejeita a sua historicidade, rejeita a sua inspiração, rejeita a sua validade. E aí começa uma série de perseguição. A modernidade caminhou, a Revolução Industrial marcou a modernidade, chegando até a Revolução Tecnológica. Porém, surgiram correntes de pensamentos e ideias, como o movimento marxista, que nasce no século XIX, e no limiar do século XX, e domina o mundo, e novas ideias são impregnadas na sociedade. E o primeiro livro a ser rejeitado é a Bíblia, porque Marx diz que a religião é o ópio do povo. Mas quem impera sobre a mente e a cultura é a visão judaico-cristã. Marx escreveu um livro sobre a questão judaica. Irmãos, ele é judeu, mas como ele diz que o Deus dos judeus é o dinheiro, é o mamon, como ele critica as Escrituras nessa obra. É um livrinho pequeno, Marx e a questão judaica. Irmãos, isso é um ataque ferrenho. Então, vai instituir um padrão, modelo daquilo que é sonhado pelo homem. O mundo utópico, sonhado e desejado, é implantado em Berlim, na Alemanha Oriental, e faz um muro ao redor e se fecha ali. A China, por Mao Tse-tung também, né? Essa revolução se estende para a África, se estende para a América Latina e vai surgindo movimentos socialistas de base comunista. Uma resistência acontece na Itália, Antônio Gramsci é preso, no período de Mussolini. E aí, nós temos um referencial do modelo que é Berlim. Só que aquele modelo socialista rejeitou a Bíblia, queimou, destruiu, perseguiu quem cria nas Escrituras. Ele vai tombar. No ano de 1989, caiu o muro de Berlim. Ninguém suportava mais aquela prisão. O número de homicídios era muito grande do governo. A tirania insuportável. Irmãos, enquanto o homem não crer que Jesus é o Senhor das nações, hoje é um dia decisivo na nação, mas o nosso coração tem que estar no Senhor e não no homem. Não espere do homem, espere em Deus. Toda mudança é feita com sacrifícios. Não sabemos o que nos espera. Dos males o menor, mas não coloque a sua esperança no homem, coloque em Deus. E com a queda do muro de Berlim, os sociólogos Lyotard, François Lyotard, e o que morreu o ano passado, Zygmunt Bauman, o maior sociólogo da atualidade, polonês, Zygmunt Bauman, ele leu que essa sociedade chamada de moderna é líquida, e ela gerou a pós-modernidade com a queda do muro de Berlim. Por que ela gerou a pós-modernidade?